e recebendo aqui a visita de um queridíssimo amigo, queridíssimo, além de ser um grande político, porque eu tenho uma enorme admiração em todos os cargos que ele ocupou e que eu acompanho há muito tempo, e que merece respeito e admiração, o senador Otto Alencar. Otto, bom dia, que bom ter. Agora podemos estar juntos aqui, a gente ficava só na telinha, um falando com o outro. Que bom ver você, rapaz. Tudo bem com você? Tudo bem, Mário. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Metrópole, saudar toda a equipe. Realmente, ontem até o ministro da Saúde foi à televisão para acabar com um decreto de emergência, né, que estava acontecendo. Eu acho que deveria até consultar antes a Organização Mundial de Saúde. Pois é. E fazer aquilo é um risco, embora nós tenhamos no Brasil hoje quase 70% da população imunizada, seria necessário que se ouvisse a Organização Mundial de Saúde. Sabe por quê, Mário? Porque essa doença ela vem de avião, ela vem de navio e entra no Brasil. E hoje os países africanos detêm apenas 18% de vacinados com a primeira e segunda dose, e outros países mais pobres do mundo. Então, a doença viaja muito, a taxa de transmissão é muito alta. A Omicron surgiu na África do Sul, e outra dessas variantes pode acontecer, portanto... E ela está na China, inclusive, na China, provocando. Relaxar isso agora eu achei uma coisa ainda que não deveria ser feita, né? Porque aguardar a decisão da Organização Mundial de Saúde, mas o ministro tomou a iniciativa, nós já estamos com condição de, em ambiente aberto, deixar as máscaras, né? São as medidas não farmacológicas. O governador Rui Costa também liberou aqui na Bahia até para ambientes que serão fechados, né? Já está se dispensando a máscara por causa do alto índice de vacinação, mas nesse caso assim de acabar com o decreto de emergência para o Brasil, achei que era ainda uma coisa que deveria aguardar um pouco tempo para depois fazer. Nardelli, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, senador. Vitória Alves. Muito bom dia a todos. E Abraão Brito, que vai informar os telefones. O nosso WhatsApp agora também mudou, é 35055000, que é o mesmo telefone da rádio, não é isso? Isso, bom dia, doutor Mário, a todos do estúdio, bom dia para o ouvinte em todo o interior do estado, é isso mesmo, 35055000 é o telefone para você participar aqui no ar e também para solicitar a edição do Jornal da Metrópole, e é muito simples, é só você digitar a palavra jornal e enviar, ou qualquer frase que contenha a palavra jornal. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portal Metro 1 e também na twitch.tv/portal Metro 1, doutor Mário. Agora eu queria, título de provocação, por que é que você outro dia me disse que não votaria em Otto Alencar? Pelo amor de Deus, rapaz, que inverdade terrível, doutor, mas não faça um negócio desse, não estrague uma amizade de 27 anos, que vai durar mais 27. Você admira ele? Demais. Você sabe que é uma das pessoas que mais conhece a Bahia, no detalhe... Isso é sensacional. Que o rio lá, que não sei de onde, do afluente em PPP, isso aí realmente ninguém conhece melhor. Quero crer que não. Ele é danado. É verdade. Jogar o Abraão contra mim, mas... Depois da Semana Santa, pelo amor de Deus. Rapaz, e Otto... Tem outra coisa que eu acho fantástica em Otto. Otto trabalhou com o senador Antônio Carlos Magalhães, foi secretário de saúde, foi presidente da Assembleia, foi governador em exercício com a maior dignidade. E sempre que a gente conversa aqui sobre Antônio Carlos, ele nunca abriu a boca para negar a ligação, negar o valor de Antônio Carlos, o que mostra o caráter dele, ao contrário de muita gente. Aprendemos muito com o velho ou não? Aprendemos muito com ele. Na época que ele teve o poder na mão, ele foi importante para a Bahia, não, sem dúvida nenhuma. Eu fui secretário de saúde dele num período até muito difícil, mano, que foi o período que eclodiu aqui
na Bahia o cólera. E nós trabalhamos muito naquela época. Eu cheguei na cidade de Irecê. Irecê ainda, em 91, a água era água bruta ainda, água de poço, água trazia de poço. E a cólera eclodiu lá. Eu cheguei lá no Hotel Fiesta, e de lá liguei para ele e disse, olha, aqui só resolve se fizer o serviço de abastecimento de água tratada. E isso foi feito quase que em tempo recorde na época. Então, no tempo dele, ele fez aquilo que era importante fazer. Eu acompanhei até 2003, 2004, quando eu saí da política e fui para o Tribunal de Contas dos municípios, por indicação dele. Fui para lá, inclusive, com o pé atrás, tanto é que não fiquei, não me adaptei e saí e voltei à política depois que ele faleceu em 2007. Eu voltei à política em 2010. Mas tive sempre a noção do valor que ele representou no período em que ele usou o poder aqui na Bahia. Quando ele estava chateado com você, ele lhe chamava de forma diferente? Por exemplo, ele... Não, sempre o tratamento era doutor Alencar, às vezes. Doutor Alencar? Doutor Alencar. Quando ele estava chateado? Sempre, doutor Alencar. Não tinha muito problema assim. Nunca tive maiores problemas com ele, na convivência com ele, não. Até porque você sabe que, de alguma forma, ele tirava piada quase que em tudo, né? Você sabe as maiores, né? Você sabe mais maiores, você conviveu mais com ele do que eu. Você sabe das maiores aí. E tem gente que dizia que ele não tinha senso de humor. Que nada. Tinha humor apurada. É demais, rapaz. E adorava. Rapaz, você veja, ele governador da Bahia. Pegava o telefone para passar trote para os adversários dele. Ele mesmo disse assim, vem cá que agora eu vou ligar para fulano. Já assisti um quadro parecido com isso. Tinha humor, né? Tinha humor, né? Eu fui lá, fui presidente da Assembleia, depois vice-governador, até porque fui vice-governador num período mais doloroso, né, da vida dele. Foi quando Luiz Eduardo foi indicado governador da Bahia, me convidou para ser o vice dele. Depois Luiz Eduardo faleceu, foi um período muito doloroso, muito duro. Foi terrível. E o César era o governador, terminei sendo vice do César. Fomos eleitos em 98, quando chegou o final do ano de 2001, ele me pediu para fazer a transição para 2002. Ele vinha também do período muito duro, muito difícil. Foi quando acusaram ele de ter violado o painel do Senado. Ele renunciou. E não foi ele que violou o painel do Senado. A violação do painel do Senado foi de outro senador. Botaram a culpa nele porque foi dada a lista dos votos e ele não guardava segredo e terminou vazando. Mas não foi ele que violou o painel do Senado, mas foi acusado como ele tivesse violado. Sim. Aí ele teve que renunciar. Sim, porque você conheceu o Antônio Carlos tanto quanto eu, você sabia que uma coisa que ele não aguentava muito era a língua. Ele falava, ele não guardava muito segredo. Ele não era túmulo. Não guardava muito segredo. Não guardava. Então, rapaz, mostraram. Ele não violou, não, mas não mostraram. Violou, não. Ele aí divulgou a lista dos votos, inclusive que envolvia Heloísa Helena, a senadora. E ele aí, Bocão, soltou. Falar em Bocão. Chegou aqui, meu amigo. Original, meu amigo Zé Eduardo aí. Estamos sofrendo. Bom dia, Boca. Sofrendo muito aí. Bom dia, meu querido senador Mário Nardelli, Vitória Alves. Senador, que time é esse? Pois é, o Vitória. Perder pro Floresta e a gente é obrigado a ouvir grito de Tarzan. Hein, senador? Agora, eu queria que o senhor comentasse a época que eu ficava no... Senador, e aí, decidiu alguma coisa? Senador... Não, eu nunca faltei com a palavra. É verdade. Esse episódio aí, Mário, foi naquela transição aí, não ir, sai João Leão, fica João Leão, Rui faca ele. Eu tô aqui querendo saber o que eu vou fazer. Me conte aí como é que foi aquela... Não, eu falei a verdade ali sempre com você. Olha, eu não sou candidato a governador. Não disse a você que não seria candidato a senador. O que terminou acontecendo, né? Foi um momento aí de decisão, mas tivemos lá em Brasília
em São Paulo, aliás, com o presidente Lula, conversamos com ele, e lá também eu falei a mesma coisa com ele. Lá em São Paulo, na reunião que tivemos. E resultou na escolha do Jerônimo, que hoje... Sim, mas e Lula, candidato. como é que ele reagiu? Aí, conte um pouquinho dessa história. Olha, Quem que foi nesse encontro com Lula? Foi Lula, eu, Rui, Wagner, Gleice Hoffmann, e estávamos nós reunidos. Aí o presidente colocou... o objetivo dessa reunião? Não, o objetivo era decidir aqui a posição na Bahia. Sim. Quando o presidente me falou a respeito da sucessão, eu falei com ele que a minha posição era de ser candidato ao Senado, a reeleição. E surgiu lá a possibilidade de que eu mudasse a minha proposta, o meu projeto de reeleição para ser candidato ao governo. Mas em nenhum momento eu concordei em mudar a minha posição. Até porque eu entendia que Wagner poderia ser o candidato, que ele terminou desistindo. Naquela altura ainda ele se cogitava a candidatura dele, claro. E depois que ele retirou a candidatura, se cogitou o nome de Jerônimo, que foi aprovado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido da Alice, o PSB, PCdoB, e pelo meu partido também, pelo Avante, pelos todos os partidos, o partido, o PV, todos os partidos aprovaram o nome de Jerônimo. Sim, mas peraí. E aí... me conte uma história aqui, que é o seguinte. Havia a possibilidade, se falava muito de que Rui ia ser candidato a Senado e passar o governo para João Leão. E João Leão, inclusive, disse que mudou de lado, que se sentiu traído, porque ele soube, por uma entrevista aqui dada nesta mesma cadeira onde você está sentado, por Jacques Wagner, sem comunicar nada a ele, de que Rui iria continuar até o fim, que você seria candidato ao Senado, etc. Olha, Mário, você lembra que o governador Rui Costa permanentemente dizia que ia levar o governo dele até o final. Lembra disso? Ele sempre falava isso. Boca também, sempre falava isso. Houve um entendimento de que o João pudesse assumir o governo. Mas isso não prosperou. Terminou o Rui dizendo que levaria o governo até o final. Aí veio aquela entrevista de Wagner, aqui na Metrópole, e falou o que estava acontecendo. Ou seja, ele expôs aquilo que estava previsto há muito tempo e foi confirmado. Então não vejo assim que houve essa mudança brusca. Nunca foi dito assim, olha, o Rui vai sair e vai entrar o João Leão. Pode ter sido cogitado. Foi cogitado, mas eu não acompanhei de perto isso não, porque minha posição, como eu conversava com o Zé Eduardo, era sempre, olha, vou manter minha posição de candidato ao Senado. Sempre foi meu projeto de reeleição. Eu já passei por cargo executivo 4 vezes, né? Secretário de Saúde, Indústria e Comércio, Infraestrutura com Wagner, governador por um ano. Eu sei o que é o setor executivo hoje, com a legislação quase que impeditiva de se governar. Eu não achava que deveria mais votar o executivo. Eu estou no Senado Federal. Olha, nesse período fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, trabalhamos muito nessa questão da revitalização do Rio São Francisco. Depois fui presidente da Agenda Brasil, que foi a comissão que mais aprovou projetos de modificações de vários setores, inclusive do setor da economia e várias atividades. Depois fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Trabalhamos muito nessa questão de banda larga, dos fundos constitucionais para investimentos, propagação da internet. E agora sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. E você teve um papel de destaque nacional na CPI da Covid. Agora, peraí, vamos voltar um pouco. CPI, acho que nenhum senador participou mais do que eu. Porque eu fui a CPI do CARF, que foi uma das comissões parlamentares de inquérito, Eduardo, mais importantes do Brasil, mas não foi divulgado. Porque, Mário, como é que uma gigante empresarial, empresa, indústria, conglomerado empresarial, recebe multa e é identificada como sonegadora de impostos, e recebe multa de 2, 3 bi e paga 100 milhões no Conselho de Recursos Fiscais, onde os conselheiros não são remunerados, mas tem briga para entrar. E isso foi uma coisa que não foi divulgado no Brasil, exatamente porque pegava a Faria Lima, pegava a Avenida Pop, pegava o dono do dinheiro do Brasil. As grandes empresas não saíam a lugar nenhum. Eu digo, não é possível.
Não é possível que você pega uma empresa que sonegou 2 bi, faz um acordo por 50 milhões, 100 milhões e não sai uma linha. Foi na época ainda da presidente Dilma, na transição ali de Michel Temer. Eu participei disso, ficava assim horrorizado. Como é que grandes grupos empresariais chegavam lá, aquele bilhões e bilhões de reais, fazia aquele acordo, pagava parcelado em 30 vezes e ia embora. Então, sonegar no Brasil os grandes é bom, não tem nenhum problema. Depois foi na Comissão Parlamentar de Inquérito da Chapecoense, que não concluiu por causa da pandemia, e depois da de Brumadinho. Brumadinho nós concluímos e fizemos um relatório importante e também não aconteceu praticamente nada. Porque vai para a Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral e vai para a Justiça, chega lá os grandes advogados, os grandes escritórios, segura. Claro, a Vale indenizou Minas, 20 bilhões de reais está indenizando. Mas o que houve em Brumadinho foi um crime contra a humanidade. Claramente. A barragem de Brumadinho não tinha condição de continuar. A barragem que crescia para dentro da luz das águas. Ou seja, ela ia diminuindo a proporção que crescia. Devia ser o contrário. Tá? E arrebentou e sabia-se que ia arrebentar. Com um restaurante, Mário, à frente da barragem. A jusante da barragem. Um restaurante, as casas à frente da barragem. 300 e tantas pessoas mortas. Os caras não foram presos, não foram punidos. E depois veio a CPI da pandemia, onde eu participei também. Estou na 4ª CPI no Congresso Nacional, no Senado Federal. 4ª. E essa comissão parlamentar de inquérito agora da pandemia foi um negócio muito duro. Pesado. Não foi para quem... Não é que eu venho aqui com bravata, não, mas tinha que ter coragem para enfrentar aquilo. Pela pressão. Só meu telefone celular foi clonado 2 vezes. Eu não conseguia falar. Telefone clonado. Segundo, pressão Instagram e Facebook, descer no aeroporto de Brasília, Eduardo, e tá lá o corredor bolonês, bolsonarista ali xingando você, querendo agredir. O negócio foi muito sério para se concluir aquela comissão parlamentar de inquérito. Mas, eu quero voltar ainda aqui, agora. Quer dizer, voltar, não avançar até. Por que João Leão alega a traição? Ele já tinha, inclusive, secretários escolhidos, ia fazer uma mudança grande, já estava todo armado. E ele disse que Wagner esteve com ele na véspera da entrevista aqui, não falou, segundo ele. E depois Wagner pediu desculpas a ele, a Cacá, etc, etc. O que é que houve aí? Chegou a haver mesmo um momento em que vocês aceitaram que ele seria o governador e você seria candidato a vice-governador e não senador? Houve essa conversa? Não, vice-governador nunca. Eu me coloquei como... Eu sempre mantive a minha posição de candidato à reeleição para o Senado Federal. Agora, se o João Leão projetava assumir o governo e fazer modificações no governo, eu não tenho essa informação precisa. O que eu posso dizer a você é o seguinte: quando você faz uma transição, como eu fiz, eu não mudei nenhum secretário, eu mantive a figura do governo para não desfigurar o governo, era o governo César Borges, até o final. Até a secretaria que estava vazia eu não nomeei. Porque quando você assume o compromisso de fazer uma transição, você está complementando o governo. Não é um governo novo. Sim. Não é uma grife nova. Não é uma marca nova de governo. Isso você tem que ter consciência. Agora, para isso, você tem que ter palavra, compromisso, lealdade, fidelidade e olhar no olho e dizer: vou fazer dessa forma e não mudar absolutamente em momento nenhum. Não tenho essa informação de que houvesse essa iniciativa do vice-governador João Leão. Quanto a essa questão de que houve uma traição ou não, essa conversa de Wagner com ele, eu não participei. Eu não tenho uma informação para dar. A verdade é que isso, Mário, nesse momento, deve ser deixado de lado e olhar para frente. Né? Nós estamos trabalhando. Eu, o Jerônimo, o Geraldo, que é um grande vice-governador, muito bom, muito articulado. Tem política na veia, mas pense um sujeito que aquele tem que ser político de qualquer jeito. Então, um comunicador como é aqui. O discurso que ele fez lá no dia que o Lula veio chamou a atenção. O Lula ficou olhando para ele discursar.
Ele fala muito bem, é um bom articulador, tem dado um apoio muito grande. Nós fizemos 3 programas de governo participativo. Primeiro em Feira de Santana foi muito bom, inclusive com participação de liderança e participação popular, de pessoas que saíam das casas para conversar conosco lá. Fizemos em Irecê, outro muito bom, né? Nós fomos a Cafarnaum com o governador Rui Costa. Ele autorizou lá uma estrada, que é uma estrada super importante, que sai da Estrada do Feijão, a 052, vai na direção de Mulugum do Morro, que é o município, a sede do município, chega em Cafarnaum e termina em Segredo, que é o distrito de Souto Soares. Essa estrada é uma estrada fundamental para transporte, inclusive, de uma área de produção de alimentos muito grande, irrigado, inclusive, com irrigação de cenoura, cebola, tem uma área também, uma parte de café. E depois disso fomos a Irecê, dormimos lá em Irecê, de manhã cedo teve o programa participativo de governo, no município de Irecê, com grande participação popular, inclusive. De lá fomos de carro para Seabra, dormimos em Seabra, fizemos lá 2 reuniões, uma com os professores, com a participação de Jerônimo, outra com os prefeitos, no outro dia o programa participativo de governo. Esse programa participativo de governo, Mário, é muito importante pelo seguinte, porque você vai ouvir em cada localidade aquilo que a população deseja que seja feito futuramente. Foi assim em 2014, quando nós saímos candidatos, eu e Rui, o senador, ele o governador, e olha bem que em 2014, quem coordenou isso foi o Jerônimo. Jerônimo conhece cada palmo desse chão da Bahia. Andou comigo com o Rui em 2014, pela Bahia inteira, município por município. Ele coordenava isso. Muito do programa de Rui, 2014 para 2018, tem o dedo do Jerônimo, a ajuda dele. A construção desse programa tem a ajuda dele. Em 2018 também coordenou outra vez, quando saiu o candidato Rui, Wagner e Anjo Coronel. Então, ele conhece bem esse chão baiano e por isso está participando. Você vai, por exemplo, como nós fomos lá em Seabra, Chapada Diamantina. É uma região, você sabe, de atração turística muito grande, tem beleza natural, não é porque é minha região, mas tem uma beleza natural muito grande. Você chega lá e vai discutir um programa de governo. O que é que as pessoas querem lá? Querem infraestrutura, querem ação na área de saúde, e lá o governo fez o Hospital da Chapada e a maternidade da Chapada em Seabra. Querem todo acesso para desenvolvimento do turismo. O que é que se pediu ao Jerônimo lá e ele anotou? Primeiro, uma estrada que é chamada Estrada do Ouro e do Diamante. A estrada que sai de Boninal, passa em Nova Olinda, que é um distrito de Boninal, e vai chegar até Mucugê, uma região que é uma região belíssima, Eduardo deve conhecer lá, de hotéis, pousadas, tem o Capão ali perto de ele ia muito quando estava solteiro, agora ele não tem ido, não. Se recolheu. Foi. Da Chapada. Você sabe que o Lula que é uma universidade lusófona, para os africanos de língua portuguesa. Você pode ir lá, em São Francisco estão lá, todos lá. Foi o Lula que fez isso. Nessa aliança da Mama África, como a gente chama aqui, com o Brasil. E nós lutamos muito no governo Dilma para trazer a Universidade da Chapada Diamantina para levar a Universidade Federal. E foi cancelado pelo Temer, o Bolsonaro também não deu seguimento. Então, o que foi pedido lá? Foi pedido que o Jerônimo observasse isso, fazer a Universidade da Chapada. Ele se comprometeu. Se o governo federal não fizer, vai se colocar uma estadual lá na Chapada Diamantina para ampliar a oferta de cursos de nível superior. Então, você vai nesses locais, você vai colher das pessoas aquilo que elas pensam que é importante para o desenvolvimento econômico, social, para a infraestrutura. Então, esse programa de governo participativo, Mário, é fundamental. Nós vamos agora, na próxima semana, dia 23 para Valença, dia 24 para Serrinha, e aí segue até a convenção. Vamos fazer o quê? 30 a convenção é quando? De agosto, né? Julho para agosto. Então é uma caminhada longa. A campanha começou muito cedo. E para chegar até lá, tem que ter sangue nos olhos para suportar isso, porque não é brincadeira, não. Senador, para quem gosta, é do ramo mesmo. O senhor conhece o interior como ninguém, né? O senhor está viajando aí, não é de agora, de muito tempo.
A gente tem um candidato novo, que é Jerônimo, com um vice-governador que é local de Salvador, né? Que é o Geraldo Júnior, que é uma figuraça, que eu soube que quando ele pega o microfone, ele dá um show. Mas o que eu queria saber do amigo, sem partido, o seu raio-x, em termos de... Você pode fazer um cenário eleitoral, ACM Neto e sua chapa. Porque ACM Neto, Jerônimo com Lula. E ACM Neto, ele não gosta que sempre compare que ele está sem... Ele tá sem apoio nacional, né? Então, do lado de cá tem Lula, Otto, Rui Costa, Geraldo Júnior e Jerônimo. Ele tá carreira solo. Qual o cenário que você faz em termos de pesquisa? Você acha que cresce Jerônimo? Você acha que vai para o segundo turno? O que é que o senhor acha? O que o senhor está vendo aí? Olha, Eduardo, em 2014, quando eu comecei com o Rui tinha 4% dos votos contra o candidato de oposição, que tinha 50 e poucos por cento dos votos. O quadro era esse. Eu tinha 12, o candidato ao Senado de oposição tinha 40 e poucos. Nós começamos a fazer esse programa de governo participativo, colhendo a informação da população da Bahia, não só do interior, mas fizemos também, vamos fazer aqui em Salvador também o programa de governo participativo, que é importante. Até porque, se tem um governo que atuou muito em Salvador, foi o governo Rui Costa. As intervenções foram muito grandes, de grandes avenidas, o metrô de Salvador, que está sendo ampliado agora para Águas Claras, Cajazeiras, Encostas. O governo do estado fez muito aqui em Salvador e tem que discutir Salvador da mesma forma que estamos discutindo o interior da Bahia. Então começamos, aos poucos, fomos crescendo, crescendo e chegamos a ganhar no primeiro turno. O Rui ganhou no primeiro turno. Eu ganhei para o Senado também com a diferença bem razoável. E no princípio, foi bom você lembrar isso, no princípio, Paulo Souto estava lá em cima e Gedel, o candidato ao Senado, também estava bem em cima, né? Foi. O Rui ganhou no primeiro turno, foi crescendo, ganhou no primeiro turno, e eu ganhei para o segundo colocado, que era Gedel, com uma margem razoável. Bom, o que aconteceu em 2014, Eduardo, foi o seguinte: a vinculação da proposta de Rui, candidato ao governador, com a candidata da época, 2014, que era a presidente Dilma. Eram dois projetos. Então, esses projetos foram parecidos. E a vinculação do voto em Dilma, em 2014, foi a vinculação do voto em Rui Costa, aqui na Bahia. Não há como se dissociar, se tirar o contexto da eleição estadual da federal, não há como. Ela é contextualizada. O projeto de Jerônimo aqui em 2022 é o projeto de Lula federal. Vai ser casado. Quando chega depois que começa o horário eleitoral, quando começa mesmo e pega fogo... Agosto, setembro, já no fim ninguém fala em partido, não. Fala o número. É 13 e por aí vai. 13 de Lula, 13 de Jerônimo. É assim que acontece. É assim que o eleitor se porta. É assim que eu ouço. E tenho ouvido esses anos todos isso. Essa contextualização da eleição federal com a eleição estadual. Bom, isso é o que está acontecendo. Isso aconteceu sempre. Tanto é que a vinculação desses votos, desde quando o Wagner ganhou em 2006, que ninguém achava que ele ganhasse em 2006, eu estava fora da política, né? Eu estava afastado. Eu saí da política em 2004 e renunciei ao tribunal em 2010 e voltei à política. Depois que o senador... No dia da eleição, porque todo domingo que tem eleição eu trabalho aqui. No dia da eleição, primeira eleição de Wagner, saiu uma pesquisa do Ibope de manhã, não era boca de urna. Resultado: Paulo Souto ganha a eleição no primeiro turno com 10 pontos de diferença. 7 da noite, Jacques Wagner ganha. Rapaz, aquela... Pois é, isso aconteceu, Mário. Às vezes muda muito rápido, Mário. Depois da TV, Eduardo, muda muito rápido. o senhor acha que é a TV que muda o jogo? Não, vai mudar gradualmente sem a TV. Na TV, nos programas de televisão,
é que você compara o programa de um com o programa de outro. Agora, por que no caso de Bolsonaro... No caso de Bolsonaro, a televisão não adiantou nada, porque Alckmin tinha um tempo monstruoso e ficou no quarto lugar. Mário, várias coisas naquela época aconteceram favoravelmente, inclusive a ameaça de morte ao presidente Bolsonaro, aquela facada lá em Minas. Sim, claro. Ele ficou doente, ficou hospitalizado e mexeu muito com o emocional do povo brasileiro. Não é só isso não, lá, claro que ele defendeu uma tese de direita, tem lá o seu mérito, eu não vou entrar nisso. Mas, viu, Zé Eduardo? Então, em 2014, o crescimento de Rui até a hora eleitoral foi gradual, foi lento. Quando começou o horário eleitoral, é que na televisão o eleitor vai ver o projeto de Lula para o Brasil, que é contextualizado com o projeto de Jerônimo para a Bahia. São dois projetos iguais, que vão andar parecidos no horário eleitoral. Aquilo que se pensa para a economia, aquilo que se pensa para a saúde, e nisso tem que se mudar muita coisa. Na área de saúde tem que se mudar muita coisa. O Ministério da Saúde paralisou vários programas, inclusive de vacinação. Nós temos hoje, Zé Eduardo, no Brasil, 17 viroses controladas por vacinas. Então, estamos correndo o risco de não continuar essa vacinação em massa e ter recrudescimento de doenças que estão em silêncio epidemiológico há mais de 10, 12 anos. Isso é um risco muito grande. Então, que se rever isso, rever vários programas que foram acabados, encerrados no Ministério da Saúde, como também no Ministério da Educação. Se acabar com o ProUni, desativar praticamente o ProUni, o Pronatec, vários programas de treinamento de pessoal de técnico e também de nível superior, que foram terminados, né? Você vê o Ministério da Saúde, da Educação, está no 5º ministro em 3 anos. Não tem uma política pública. Então, agora. Tudo isso vai ser comparado, vai ser dito e o que é que vai ser feito para o futuro. As áreas sociais, os programas sociais, para essa questão, por exemplo, do mapa da fome. Você lembra que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, voltou em 2018. Agora se ampliou demais a fome no Brasil. Nós estamos com 45 milhões de brasileiros passando fome, Eduardo. Isso tem que ter uma resposta. O governo não deu a resposta. O senhor está no interior da Bahia vendo isso? A fome existe? Fome? Eu vejo aqui na capital. A fome, eu vejo no interior, eu vejo na capital também. Aqui também? Aqui também, claro, na periferia, sim. Grande dificuldade. Mas no interior o negócio está brabo? Não, algumas áreas do interior. Tem algumas áreas hoje na Bahia, com os investimentos, com irrigação, com luz para todos, águas para todos, que tem emprego pleno. Mucugê, irrigação, Irecê, oeste da Bahia, mas todas as áreas que não tem, mais sobretudo a área do semiárido, do sertão, né? Aí tem dificuldade de emprego. Jacobina, não, Capim Grosso. Essas cidades maiores aí do semiárido, né? Pontuar assim é difícil. Mas diria que tem algumas áreas do sertão mesmo que não tem esses investimentos na irrigação. Porque tem uma coisa importante. O PIB da Bahia, eu estou meio ainda rouco, tanto falar. Desculpe. O PIB da Bahia, 49% é de serviços, 21% é de indústria, 23% setor público. Acho que 8%, 10% é do setor primário, agricultura, pecuária. Mas é responsável por quase 35% de todos os empregos diretos, porque absorve muita mão de obra, uma demanda muito grande, absorção de mão de obra. Então, esse setor, quando você tem ele funcionando bem, na agricultura, na pecuária, isso absorve muito mão de obra. Mas, hoje, com a mecanização agrícola, às vezes, deixa muitas pessoas que tinham seu emprego com dificuldade. E 12 milhões de desempregados pega também a Bahia. A política do governo é completamente equivocada nessa questão do desenvolvimento econômico e da geração de emprego e de renda. Totalmente equivocada. Então, hoje, 45 milhões de brasileiros estão no mapa da fome. É uma coisa muito dura e muito difícil de você controlar. Você tem uma ideia? O Conab, você sabe que a Conab fazia o quê? Estocava os alimentos no período da super safra para manter preços na entre safra. A Conab praticamente foi desativada. 50% da Conab foi desativada. Você vai comprar milho, vai comprar qualquer outro produto para abastecimento, para controle da inflação, não tem.
Desativaram o PRONAF, Programa da Agricultura Familiar. Quem segurou o PRONAF na Bahia foi o Costa, o governador, que colocou 2,5 bi nesse período na agricultura familiar, porque o governo atual desativou. PAA, Programa de Aquisição de Alimentos para as Escolas, desativado, que compravam na agricultura familiar. Então, muitas coisas foram desativadas. Isso leva o quê? Leva a fome, leva a dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Então, esses programas vão ser, todos eles, comparados no programa eleitoral. É a partir daí que o grande eleitor toma conhecimento. São quase 12 milhões de eleitores na Bahia. Ele não vai tomar conhecimento do Jerônimo agora, mas ele, na televisão, no rádio, vai tomar conhecimento. Então, o crescimento até lá é um crescimento que vai acontecer, é gradual, mas ele começa mesmo a saber o que pensa cada candidato no horário eleitoral, como aconteceu em 2014. E Rui ganhou no primeiro turno. Então, nós estamos trabalhando exatamente, o projeto é exatamente 2014 agora 2022. Tem muita gente perguntando o que é que você acha dessa proposta de CPI do MEC. Olha, Mário, eu te falei, participei já de 4 CPIs, saí da última agora, que é a CPI da pandemia. O presidente da Comissão de Educação, que é o Marcelo Castro, está ouvindo lá na comissão, a gente acompanha por via remota, os que estão acusados disso, o diretor, o presidente do FNDE, os outros todos que estão acusados disso. E o meu partido, o PSD, o líder é Nelson Trade. Nós somos 12 senadores. E ele está avaliando se o PSD participa ou não. Ele me ligou, eu digo, olha, eu saí de um agora, da CPI da pandemia. E meu nome está na sua disposição. Se você achar que eu devo participar, como foi lá Mas seu partido já resolveu? Não resolveu ainda não. O líder não resolveu ainda. Como não resolveu também, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco deu até a declaração que ele acha que no período eleitoral isso poderia virar um grande palanque sem investigar as coisas com profundidade, como precisa ser investigado. Eu já participei de 4, participo de 5, de 6, não tem nenhum problema. Mas está a cabo lá do líder do PSD, que é o senador Nelson Trade do Mato Grosso do Sul. Mas você não acha importante que o seu partido assine, porque já tinha um número suficiente, o governo, você sabe que todos os governos fazem isso, chamam os amigos ou os mais próximos, pedem para retirar a assinatura, mesmo que você pessoalmente não participe. Se o seu partido com 12 senadores entrar... Pois é, você sabe que minha posição é uma posição de oposição responsável ao governo. Você sabe disso, todo mundo sabe que eu nunca concordei com os métodos em quase todos os setores do governo Bolsonaro. Eu fui o tempo inteiro um contestador das políticas públicas, inclusive de costumes, né? Agressão à imprensa do Bolsonaro, agressão ao jornalista, você sabe como aconteceu às mulheres, essa posição dele muito radical, a tentativa de, em 7 de setembro de 2020, dar um golpe na democracia. Aquilo foi uma coisa que abalou o Brasil, né? Não tivesse tido uma reação do Congresso, ia ter dificuldades, mas o líder do meu partido, o Nelson, está para decidir isso. Ele é de que estado? Mato Grosso do Sul. Ah, tá. Ele é do Mato Grosso do Sul, então ele vai decidir quem vai participar. Se ele resolver assinar, ele vai decidir e vai me comunicar. Tem outros senadores do nosso grupo. Porque o escândalo é muito grande, essa história dos pastores, você não acha não, Otto? Não, interferência muito grande. Eu acabei de falar há pouco, já está no 5º ministro da Educação, né? Não, rapaz, e esse negócio lá de áudio, pastores, prefeito. O presidente dizendo atenda aí os pastores, e aquele ministro, rapaz, com aquela, sabe, não fez nada, só faz destruir a educação. Eu fico com medo, inclusive, que nós vamos ter substituição do reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, um grande reitor, e ele tem até um candidato que está... ele vai estar aqui conosco hoje, amanhã vai ter uma manifestação, Paulo Miguel, mas eu fico com medo, por exemplo, da comunidade universitária escolher Paulo Miguel e ir lá o presidente botar qualquer pessoa e acabar porque o objetivo é acabar com a universidade pública, tá nítido isso, você não acha não, Otto? Acho. Mário, vamos fazer um retrospectivo do que aconteceu no Ministério da Educação.
Qual foi o primeiro-ministro? Aquele colombiano. Sim. Que não deu certo. Não foi o colombiano? Foi. O Weintraub, né? Depois. O Weintraub. Rapaz. Aquele que. O Weintraub, que aliás tá agora contra o Contra Bolsonaro. Depois veio um terceiro que eu não me lembro o nome, pra você ver da insignificância da figura. Não, teve um que foi nomeado, mas depois descobriram uma coisa e não assumiu. Teve problema. Depois veio esse agora, Não, depois veio um quarto que também acabou não assumindo. Não assumiu, depois veio esse. Aí veio esse aí agora. É o Milton, né? Milton lá no centro E das teve contas. essa questão. A interferência direta de alguns setores que apoiam o presidente da República no Ministério da Educação, lamentavelmente. As denúncias são muito fortes e muito graves. O Marcelo Castro, que é o presidente da Comissão de Educação, eu tenho acompanhado isso, ele está vendo a possibilidade de concluir essas oitivas lá e, a partir daí, fazer ou não a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o líder do meu partido, o Nelson Traider, que está acompanhando isso. Ele indica os senadores, como me indicou para a Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, e eu estou aguardando a decisão dele. Embora, você sabe, que fazendo campanha de reeleição para participar disso, eu participo intensamente, eu vou ter que deixar aqui. Eu vou ter que ir para lá, né, para participar intensamente lá da atividade, como eu fiz na comissão, em todas as comissões de inquérito que eu participei. Todas as 4 eu tenho que participar intensamente. Embora a única... Senador, o que o senhor acha da terceira via aqui? Boa pergunta. João Roma. Qual é o seu pensamento? Não, até nacional. Nacional também, a terceira via nacional e depois o senhor faz uma análise aqui na Bahia. Olha, a nacional, na minha opinião, teve uma surpresa desagradável, que foi a postura do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, de colocar-se como candidato do Podemos e, de última hora, sem comunicar ao Podemos, mudou para a União Brasil. Isso acho que desfigurou muito a candidatura dele, na minha opinião. Tem a candidatura da Simone Tebet, do MDB. O MDB está dividido, parte do MDB está com o presidente Lula. Tem a candidatura do Dória, que me parece que não vai evoluir. E na terceira via, acho que quem tem mais densidade para continuar é o Ciro. Se ele conseguir reunir todos da terceira via, o Ciro Gomes. Isso pode acontecer na campanha, né? Se ele conseguir, por exemplo, trazer o Dória, trazer o Moro, trazer o MDB para fazer uma aliança desses partidos todos, é possível que ele tenha um corpo, se encorpe mais. Mas até agora, na minha opinião, a nível nacional vai haver essa polarização entre o ex-presidente Lula com o presidente. Agora, você não acha que o fato dessa terceira via não ter conseguido nenhuma união até agora? Você vê que o próprio União Brasil recebeu o Moro, mas já lançou o Bivar como candidato. Então já mostrou que o Moro está fora de qualquer coisa. Essa coisa aí, inclusive os votos que iriam para Moro estão indo para Bolsonaro. Dificilmente eles iriam para Lula. Você não acha que esse negócio de terceira via é uma ilusão que vai se mantendo e no final vai favorecendo essa polarização e a gente vai ficar só com essas duas alternativas? Você tem razão. Os votos do Moro tendem a ir para Bolsonaro, sem nenhuma dúvida. Mesmo com a desavença que houve entre Moro e Bolsonaro. O Moro foi praticamente demitido. Pediu para sair porque seria demitido. Sim. Aliás, o Bolsonaro desautorizou o Moro em 5 ou 6 vezes de público. Ele devia ter pedido demissão lá atrás. Então, ele não tinha mais chance de continuar e saiu. E os outros que eu citei aqui, eu não vejo como eles podem prosperar. A não ser o Ciro, como eu tinha citado, mas a eleição termina com essas duas propostas. A aliança do presidente Lula com Alckmin favoreceu muito o presidente Lula em São Paulo. Eu tenho a impressão que, com isso, ele termina ganhando em São Paulo. Já está mais ou menos em empate técnico com o Bolsonaro. Ele tende a crescer muito com essa posição de fazer uma aliança com o centro, né? Que é o que todos pensavam, eu também defendia isso, de fazer uma aliança com o centro. Como ele fez
em 2012 com Zé Alencar. Claro. Lá em Minas Gerais. Né? E agora chegando para a Bahia, agora na pergunta de Zé. Para a Bahia eu não tenho, assim, não conheço de perto o potencial do ministro João Roma. É claro que ele está com uma proposta estadual alinhada com a proposta federal do presidente Jair Bolsonaro. Isso a evolução é que vai mostrar e que vai dizer. Sem dúvida nenhuma, ele vai balançar e tirar votos lá do candidato do União Brasil. Eu acho que sim, né? Tira voto? Eu acho que sim, que eles caminham mais ou menos na mesma proposta de centro-direita, de direita, né? Não vai alterar muito o nosso projeto, o nosso grupo, não. A minha opinião é essa. Pode ser que aconteça e não aconteça. Na verdade, como eu falei antes aqui, tem uma coisa que que define muito uma eleição majoritária, que é o rádio e a televisão. Eu acho que nesse aí é que as pessoas vão conhecer as propostas e tudo aquilo que vai ser apresentado como solução para os problemas da Bahia também do Brasil. Essa é a impressão que eu tenho de que isso venha a acontecer. Nós estamos bem... A avaliação positiva de Rui Costa é muito importante na eleição? A avaliação de Rui Costa é muito importante na eleição. Ele transfere votos. Isso já está confirmado que ele transfere votos para o candidato Jerônimo, transfere também para o candidato ao Senado. Ele está muito bem avaliado. E é um governador ativo que... Mas ele agora, inclusive, resolveu ir para... Não, ele sempre trabalhou muito, mas na época que ele trabalhava muito, ele não tinha o candidato ainda dele. Agora que ele está trabalhando para mostrar o candidato que ele apoia, né? Que o Lula apoia, que o Wagner apoia. É um grupo muito grande, Mário, de prefeitos, deputados, senadores. E o governador Rui Costa, sem nenhuma dúvida, está bem avaliado, tanto aqui em Salvador como no interior. E ele vai ajudar bastante. Ele já completou, acho que 800 viagens nesse período pelo interior da Bahia. Então conhece cada palmo desse chão, cada município, cada distrito, conhece a classe política, está conversando com todos. E, além disso, é importante, que parece as pessoas ainda não conhecem a história de Jerônimo. Ele tem todas as condições de disputar, fazer um debate, porque tem virtudes. É um candidato que dá superação, eu posso dizer, pela origem. Tem outras pessoas também que têm origem simples e alcançam o que ele alcançou. Mas é professor, foi secretário do SDR, agora secretário da Educação. Tem muito trabalho, fez um projeto de ampliação das unidades escolares, escola em tempo integral. Então tem muito o que dizer, embora, claro, que quem está na oposição vai sempre querer negar isso, né? Mas eu acredito muito no nosso candidato. Eu acredito que ele tem todas as condições, virtudes, comprometimento, capacidade de debater essa questão e ser o candidato que vai representar o grupo muito bem. Qual é o grupo? O grupo liderado por Lula, o grupo liderado por Rui, por Wagner, por todos nós, né? E com a proposta de governo. Eu acho que a eleição é uma eleição que alguns pensam, uma minoria que não conhece a Bahia, pensam a eleição já está decidida. Não é assim, não. Eleição é debate, é proposta, é trabalho, mostrar o que você pensa, discutir o que você pensa, claro, respeitando os adversários, com ética, com respeito, mas também na hora que tiver que responder à altura, tem que responder à altura, porque ninguém vai aceitar nenhuma coisa que não seja dentro da liberdade, da democracia e do Estado Democrático de Direito. É por aí. Última pergunta, Pronto. Porque o nosso tempo esgotou. A última pergunta. E Marcelo Nilo? Bom, aí você Não, eu vou lhe apertar com jeito agora. Como é essa pulada de Marcelo Nilo? Ele pulou para um lado, pulou para o outro. Qual a sua avaliação, politicamente eu não posso falando? avaliar Porque é como eu botar o treinador do Bahia para avaliar o Vitória. Eu não posso avaliar. Mas você sabe que aqui eu aperto Vossa Excelência. Eu sei, mas não tem problema. Na CPI aperta todo mundo que chega lá. Pois é. E Marcelo Nilo? Eu não posso responder pelo Marcelo. Inclusive, sempre tive uma relação cordial. O senhor faria o que ele fez? Respeitosa com ele. O senhor faria o que ele fez? Eu não conheço bem as razões dele.
não posso avaliar as razões dele. Eu não tive nenhuma razão para mudar o meu caminho. Eu voltei à política, saí do tribunal, voltei à política em 2010. Tenho já 11 anos e quase 4 meses caminhando com esse mesmo grupo. Não há como deixar minhas pegadas 11 anos num grupo e, de repente, retirá-las do caminho que eu estava andando por uma questão de ordem pessoal ou por um problema interno, e não de projeto, e não político, e não de grupo, e não de planejamento. Então, essa eu respondo por mim. Eu não conheço a razão de Marcelo, respeito muito ele sempre teve meu respeito. Nós, do PSD, o apoiamos 5 vezes para presidente da Assembleia. Ele presidiu a Assembleia, colaborou com o governo da melhor forma. Isso tem que ser dito, ser reconhecido. Mas chega um ponto que eu não posso responder a você. Eu acho que ele está sofrendo tanto quanto eu, quanto você, por causa do Vitória. Ele é Vitória também. Né? Estamos na Série C, a caminho da Série D. Deus permita que não. O time está num isolamento muito grande. Acho que isolou praticamente aqueles que ajudavam mais, né? Nunca mais se tocou no assunto, se reunião. Então ele está sofrendo como eu estou sofrendo. Muito bem, Otto, muitíssimo obrigado. Foi um enorme prazer rever você pessoalmente depois de tanto tempo. Boa sorte para você. Você continua contando com minha amizade e minha admiração. Obrigado, Mário. Obrigado, Eduardo, a toda a equipe aqui. É o meu eleitor ali, Abraão, que você quis jogar areia, mas não conseguiu. Ele já declarou. E eu fico muito feliz em voltar a retornar aqui ao convívio com você. Pois é, vamos trabalhar. É uma longa caminhada, viu, Mário? É para quem realmente gosta disso, de viajar como eu gosto, de ir para o interior, aqui na capital, debater, discutir. Mas nós estamos com um grupo bom. E eu acredito que também, tanto o Jerônimo como o Geraldo, reúne todas as condições de pleitear o cargo que estão pleiteando, chegar ao cargo e governar bem a Bahia, tanto o Jerônimo no seu cargo de governador, como o Geraldo no cargo de vice. O projeto vai andar, as discussões vão caminhar, e eu espero que Deus possa permitir que todos nós, ao final disso tudo, terminamos com saúde, com paz, com tranquilidade, mas que vença aquele que o eleitor achar que seja melhor para a Bahia. Muito bem.